Muito bem, queridos filhos e filhas. Irmão, veja o tom, eu creio nas promessas de Deus, se sou fiel no pouco, que vai ajudar a gente, né? Quem conhece, olha. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Mais uma vez, para esquentar. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. E agora? Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Muito bom. Olha aí o Espírito Santo dando uma rajadinha de vento, ó. Tá vendo? Queridos filhos e filhas, vamos primeiro explicar os personagens dessa parábola, para a gente poder entender o que nós estamos fazendo aqui, não é? Então, primeira coisa, antes de mais nada, o Senhor rico, que antes de deixar esse mundo para entrar na glória, né, deixou seus bens aos discípulos, que a igreja é o Senhor Jesus. Então, quem que é o homem rico que foi viajar para o estrangeiro? Quem é? O Senhor Jesus. E ele foi para onde? Para onde foi Jesus? Para o céu. Para o céu, não é isso? Ele subiu para a glória de Deus. Esse tempo em que ele subiu para a glória de Deus, né? Antes de subir, o que ele fez? Deixou os bens e os talentos à igreja. E quem é a igreja? Nós. Essa é a primeira coisa. A segunda, o tempo de espera durante o qual os talentos devem produzir frutos. Então tem um tempo agora que os talentos têm que estar produzindo frutos. Esse tempo de espera é o tempo em que a igreja vive desde a subida de Jesus aos céus, enquanto ele subiu, até o seu retorno à terra. Então veja, desde que o Senhor subiu até ele voltar, tem um lapso de tempo. O que significa esse lapso de tempo? O tempo em que os talentos devem ser multiplicados, ok? O seu retorno, ele tem uma dupla dimensão. O retorno de Cristo diz respeito ou à nossa morte, porque Jesus nesse momento está voltando para todos que estão morrendo, ou tem a ver com a sua, ou por ocasião de sua segunda vinda, que é a vinda gloriosa sobre as nuvens no céu. Então, quando ele voltar sobre as nuvens, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar o rendimento destes talentos, certo? Então, isso é importante ter bem claro. O Senhor rico que foi, quem é? Jesus. Ok. Esse tempo de espera, nesse tempo de espera enquanto ele não volta, é o tempo no qual tem que estar acontecendo o quê? Eu sei que o calor retarda o nosso pensamento, a gente fica mais lento, né? É o tempo do rendimento dos talentos. A segunda vinda dele pode ser subdividida em duas. A primeira, a nossa morte, todo mundo está morrendo, Cristo está voltando. E a segunda, a vinda de Cristo gloriosa nas nuvens, que é a sua segunda vinda, tudo bem? Os servos são todos os membros batizados da igreja, ou seja, os servos somos nós. Tudo bem até aqui? Agora o que são os talentos? Todo mundo, talento é um dom que você tem. Não necessariamente, porque a Bíblia diz que os talentos foram dados de acordo com a capacidade de cada um. Vamos explicar os talentos. Antes de mais nada, devemos dizer que um talento não era pouca coisa não. Um talento correspondia a 16 ou 20 anos de trabalho de um operário. Você escutou bem? Um talento, meu filho, 20 anos de trabalho. O rapazinho que recebeu 5 talentos, portanto, aí, 20, 2 vezes 5, 10. Quantos anos de trabalho? 100.
100 anos de trabalho. Então ninguém aí recebeu pouca coisa. Para começo de conversa, todo mundo foi pago e foi pago muito bem. Agora veja, quando o rapazinho lucra aos 5, interessante porque quando ele lucra 5 talentos, que são 100 anos de trabalho, o patrão fala assim: como você foi fiel em tão pouco, desde quando isso é pouco? Mas por que o patrão fala que é pouco? Porque perto do que Deus tem para nos dar é muito, muito pouco. O que Deus quer nos dar é muito maior do que 100 dias de trabalho. Agora é interessante o que respondeu, o que recebeu um talento. Quantos anos de trabalho era mesmo um talento? 20 anos de trabalho. Os talentos tratam-se, na verdade, de tudo aquilo que Jesus deixou para a sua igreja. Antes de tudo, o primeiro talento, mais importante de todos, digam com o padre: o evangelho. Evangelho. O segundo talento mais importante na ordem, o batismo. O batismo. Terceiro, a eucaristia. A eucaristia. Quarto, todos os outros sacramentos. Todos os outros sacramentos. E aí tem os outros, por exemplo, fale comigo, o dom de cura. O dom de cura. E todos os outros dons. E todos os outros dons. Trata-se de diversos ministérios desenvolvidos em nossas comunidades. Jesus voltou para o Pai e agora cabe aos seus discípulos trabalhar para que tudo que o Senhor lhes confiou produza frutos abundantes. Isso é tão verdade que nós vemos isso na igreja hoje. Cada um, consoante suas próprias capacidades, desenvolve dentro da igreja um ministério em prol da salvação de seus irmãos. Eu vou dar alguns exemplos. Se você é uma pessoa observadora, vem aqui na igreja com frequência, você deve ter observado que a um é confiado o ministério do anúncio da palavra de Deus. Por exemplo, o diácono. Se tivesse o bispo aqui, o padre aqui, quem que proclama o evangelho? O diácono. E se tivesse o papa, quem que proclama o evangelho? O diácono. O diácono. É o papel dele. Cada um com a sua função e a sua missão. A outro, a tarefa de preparar os catecúmenos para o batismo, a turma da catequese de adulto. A outro, a preocupação de preparar os jovens para que recebam o sacramento do matrimônio. Seu Pedro estava me dizendo que quando seu Toninho e Dona Edna foi fazer encontro de noivos, encontro de casais, quem estava dando o encontro lá era seu Pedro, não era? Olha lá, Pedro está ali, está vendo só? Como o tempo passa. A alguns, a capacidade de preparar os outros para o casamento na pastoral dos noivos, por exemplo. A outros é confiado o cuidado com as organizações das celebrações litúrgicas, para que vocês cheguem aqui e tudo seja digno, desde os castiçais limpos, as âmbulas polidas e brilhando, as toalhas, as flores, tudo limpo, as velas colocadas para que Deus mereça uma impecável e bela liturgia. Os ministros, os coroinhas, os acólitos, né? A outros é dada a capacidade de embelezar o rito, o culto a Deus com as músicas bem cantadas, ensaiadas, estudadas, não improvisadas e bem tocadas. E a mensagem de Deus para nós hoje é que nenhum tesouro deve permanecer inutilizado. São os diversos dons. Mas agora fica clara uma coisa muito interessante. Há algo nessa parábola que nos intriga por demais. E é o seguinte: o rapazinho da parábola que foi censurado pelo patrão. Quem que foi o rapaz que foi censurado? O que recebeu 5, o que recebeu 2 ou o que recebeu 1? 1. Agora me responda com franqueza. Esse que recebeu 1, roubou alguma coisa? Sim ou não? Não. Não. Foi desonesto? Não. Devolveu o que devia para o patrão certinho? Devolveu. Sim. Fez tudo em dia. Esse representa aquele católico que confessa regularmente, faz uma caridade ali, vai à missa dominical, mas é uma jararaca. É uma cobra de saia. É aquele que vem à missa, mas fofoca sobre a vida alheia. É aquele que vem à missa, mas faz um inferno na vida das outras pessoas. Ele está tudo certinho, regular, só que ele não passa de um fariseu. Ele faz aquilo que é pedido e nada mais. Estes não são salvos, mesmo que cumpram os preceitos da lei um a um. A toda missa está lá, confissão está lá, mas é fofoqueiro, insuportável, negativo. Adianta alguma coisa? Não. Você vai à missa e faz da vida do outro um inferno? Não adianta.
É esse que faz tudo em dia, tudo certinho. O senhor pediu um, está aqui. O senhor me deu um talento, está lá. É para comungar? Eu vou. É para confessar? Eu vou. Só que eu sou um demônio no meu dia a dia. Toma cuidado. Você, com a graça de Deus, constrói um céu ou um inferno. E a escolha é tua. Se a tua vida está um inferno, é porque você está fazendo ela. E se a tua vida está um céu, você está fazendo ele também. A decisão é tua. As escolhas que você faz. Então não trata-se de fazer somente aquilo que nos é pedido, mas de ir além. Mas tem mais. O rapaz não roubou, fez tudo certinho, guardou o que era do seu senhor e devolveu na íntegra. Ainda falou assim: está aqui o que te pertence. Mas ele não agradou o patrão. O patrão lhe respondeu dizendo: mas você é um preguiçoso. Você devia pelo menos ter depositado no banco, para que quando eu voltasse eu pegasse o talento que eu te dei com algum jurinho. Tem gente que não sabe o que é pôr o talento no banco, e eu estou aqui para explicar. Presta atenção. Quando alguém em nossa paróquia, e também na vida, mas eu vou dar uma ênfase na paróquia, já não tem a disposição de prestar o serviço que lhe foi pedido. Por exemplo, Jesus, através do padre, te chamou para ser ministro, te chamou para ser músico, te chamou para coordenar, a pastoral do som, um exemplo. E você já não se sente mais habilitado para isso, ou porque não se sente capaz, ou porque não está tendo tempo, ou porque está passando por um período difícil da sua vida. O que você deve fazer? Você deve fazer um bom exame de consciência e chegar à conclusão de que não deve continuar ocupando esse cargo ou lugar de responsabilidade. Deve entregar seu ministério ao banco, isto é, à comunidade, de modo que ela possa confiar aquele serviço a um outro, que esteja disposto a melhor desempenhá-lo com afinco e solicitude, porque a igreja precisa que todos os seus ministérios, movimentos e pastorais estejam funcionando de maneira adequada. E para isso é preciso humildade e sinceridade. Padre, eu estou um peso morto ultimamente, não estou mais fazendo mais nada, a pastoral não cresce mais, o meu movimento não cresce mais. Olha, servi aqui por 5 anos, 6 anos, estou aqui, estou entregando. Porque se você continuar ocupando um cargo, inutilizando esse cargo, o Senhor será severo contigo e vai dizer: por que você não colocou sua coordenação no banco, sua pastoral no banco, confiando o seu serviço a outro, para que desse frutos e a minha igreja não ficasse comprometida? Você enterrou a pastoral e o movimento que eu te dei. Por todas as pastorais e movimentos enterrados de nossa paróquia, peçamos perdão ao Senhor por isso. Entendeu bem? Tem gente que está num serviço na igreja, não sai de jeito nenhum, toma posse e não deixa ninguém novo entrar. Um bom líder é aquele que forma outros líderes. Se você fica numa pastoral, num movimento, num serviço, num trabalho, não precisa ser na igreja, mas não formou sucessores, você é um péssimo trabalhador. Porque você deixou todo mundo dependente de você, até por carência afetiva, para que ninguém ocupe o teu lugar e você fique ali eternamente. O legal numa paróquia é quando vocês fazem rodízio. Fica um tempo numa pastoral, entrega o cargo, vai para outra, porque no reino de Deus ninguém fica desempregado. Entenderam bem? Então isso é para quem está nativa na igreja. Se você não está nativa na igreja e só se contenta também em sentar no banco, você precisa mudar alguma coisa na sua vida. Porque Cristo vai pedir prestações da tua vida. O que você fez na terra para evangelizar pessoas? Você só se contentou em beber, em comer, mas não serviu alimento para os outros? Cristo vai cobrar. O que você está fazendo pela evangelização das pessoas da tua cidade, do teu bairro, do teu condomínio? E agora a segunda e última implicação. Mas também há um outro lado que pode e deve ser aplicado à nossa vida pessoal. Quem coloca o talento no banco é também aquele que por medo nunca se arrisca. Quem se limita a fazer sempre as mesmas coisas, corre o risco de tornar os dons de Deus um capital morto. É aquela turma que sempre dá um jeito de fazer com que as coisas fiquem sempre do mesmo modo. Me lembro quando eu cheguei nessa paróquia 15 anos atrás. Toda vez que nós íamos fazer uma mudança numa comunidade, aquela frase: mas aqui foi sempre assim. O outro padre sempre fazia assim. Eu dizia: sim, o outro padre, agora é outro padre. Nós vamos fazer diferente. A turma acostumada à mesmice. Será que você não entendeu que os mesmos caminhos te levarão sempre para os mesmos lugares?
Aí sempre antes da missa começar, me lembro um tempo atrás aqui, nunca teve o terço, pois agora vai ter, amém. Não é? Ai, nunca, pois agora começa. Porque quem anda sempre pelos mesmos caminhos vai continuar sempre acomodado na zona de conforto. E a zona de conforto é um lugar maravilhoso, só que lá nada costuma acontecer. Cristo pede que nós nos arrisquemos, Cristo pede que nós sejamos criativos. Outro exemplo, chega o diácono com criatividade, propondo formações, propondo inovações. Tenho certeza que ele já ouviu essa frase, mas aqui não era assim, pois vai ser a partir de agora. Nós precisamos estar em mudança, nós precisamos estar em constante processo de conversão. Às vezes na criação, na construção do santuário, por exemplo, tem uma meta. Está aqui o Pedro e o Toninho que me ajudam, a dona Edna. Mas muitas vezes a gente tem que mudar o planejado. Está tudo assim, vai ser assim. Pois é, rapaz, não vai mais. Mas olha, o altar, por exemplo, vocês pensam que isso aqui fazia parte? Ó, essa pedra aqui? Isso aqui não fazia parte do projeto. Isso aqui é no andar da carruagem. Estudando, vendo, conversando com o bispo, precisa ter pedra, porque Cristo é a rocha. Você está preparado para os improvisos que a vida te dá? Ou você tem medo? Você está preparado para as mudanças? Ou você é uma pessoa que prefere sempre fazer a mesma coisa porque se sente seguro e no fundo se transforma num fariseu e num hipócrita? É essa a questão. Estou aberto às mudanças de Deus na minha vida? Ou sou uma pessoa que morre de medo de mudar? Se você morre de medo de mudar, você não faz bem a sua pastoral, você não faz bem ao seu movimento, você precisa tomar novos ares e às vezes até passar o serviço para outro. Colocar o ministério no banco para que dê lucro para o reino de Deus. Não tornar a obra de Deus um capital morto. O preguiçoso e o indolente não dão um passo. E não pense que ele é tradicional ou guardião da doutrina, não. Ele é preguiçoso mesmo e não quer trabalhar, porque inovar dá muito trabalho. Estes cedem frequentemente às críticas ásperas e sarcásticas em relação aos servos novatos, mais esforçados e atuantes, que não têm medo de trazer o evangelho para os nossos tempos com criatividade. Tem pastorais e movimentos na nossa igreja que são panelas fechadas, onde ninguém pode entrar. Às vezes eu me sinto até meio fazendo propaganda enganosa de pegar o microfone aqui e convidar algumas pessoas para algumas pastorais, porque eu convido, mas depois a turma não deixa entrar. Certo? Tomar cuidado com isso. Conversão para todos nós. Colocar os talentos a serviço é sempre um risco. Risco de críticas, risco de fracasso, risco de inveja. Mas cá entre nós, uma vida vivida é muito melhor do que uma vida apenas imaginada. O Papa Francisco vai dizer: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Tenho coragem de inovar? Tenho coragem, nessa altura da minha vida, talvez com 50, 60, 70 anos de idade, começar um caminho diferente na minha igreja, na minha família, no meu trabalho? Tenho coragem? Eu continuo na mesmice. Se você continua na mesmice, você é o rapazinho que enterrou o talento num buraco. E quando Cristo voltar, vai devolver para ele aquilo que ele te deu, sem correções e juros. Por fim, existe uma história sobre uma família que sempre se reunia para os almoços de domingo na casa da matriarca, que se chamava Dona Maria. Como já era do conhecimento de todos, nesses momentos a turma fazia muitas delícias. Tinha pavê, tinha mousse de maracujá, tinha o prato que o tio sabia fazer, que o cunhado sabia fazer, que a tia sabia fazer. Mas tinha um tradicional peixe assado, que já era a marca registrada da bisa Dona Maria. E a Dona Maria, a bisa, estava muito doente, cadeira de rodas, com prenúncio de Alzheimer. Então certa vez a bisneta da Dona Maria, resolveu assumir a cozinha, fazer uma surpresa para todos e preparar o prato da Dona Maria. Era um peixe assado maravilhoso que só ela sabia fazer. Ela estava empenhada nessa tarefa e queria seguir o costume para garantir o mesmo sabor de sempre. Sabia que não ia ser fácil, mas se dedicou. Então ela foi e procurou num baú os livros de receitas da família. Mas por mais que pesquisasse, ela não encontrou o segredo do peixe, como aquele peixe era feito e qual era o tempero. Decidiu então perguntar para sua mãe. A mãe ficou bastante confusa, mas falou: olha, o que eu me lembro é que para o peixe ficar bom,
A bisa dizia que tinha que cortar o rabo e a cabeça antes de assá-lo. Se não cortar o rabo e a cabeça, não dá certo. Mas a moça falou, mas o que vai mudar cortar o rabo e a cabeça? Eu não sei, só sei que sempre foi assim. Então ela foi até a avó, Dona Júlia, e perguntou para a avó, Dona Júlia, que era um pouco mais nova, estava lúcida. É verdade que tem que cortar o rabo e a cabeça do peixe? Ah, sim, se não cortar, não dá certo. Tá, mas por quê? Não sei. A Dona Maria, a bisa, sempre fez assim. Ela não se contentou. Ela foi até a casa da bisa e contou a história do peixe para ela, que sorrindo lhe contou como faz. E ela perguntou, mas bisa, por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe para que a receita dê certo? E a bisa, ainda com um pouquinho de lucidez, sorriu e falou, minha neta, eu sempre fiz dessa forma porque minha panela era pequena, não cabia o peixe inteiro. É por isso, então não tinha como temperar, mas que fica mais bonito com o rabo e a cabeça, se puder fazer, vai ser bonito. Ela falou assim, eu não acredito que a vida inteira foi dito isso e ninguém perguntou. Meu filho e minha filha, a lição do peixe sem rabo e sem cabeça ensina o santuário, ensina a sua família, ensina a sua empresa. Por quê? Na sua comunidade, empresa, casamento ou família, há pessoas que assam peixe sem rabo e sem cabeça. Mas não sabem por quê? Porque sempre foi assim. Tem medo da mudança, tem medo de mudar. Existem pessoas que centralizam em si mesmas todo o conhecimento que deveria ser colocado a serviço da comunidade, que deveria ser colocado a serviço da família, que deveria ser colocado a serviço da empresa. Mas essa turma não quer dividir conhecimento, porque no fundo ela é tão carente que ela quer guardar o conhecimento para si, para que o dia que ela não estiver, todo mundo ache como fulano era importante. Um bom padre, viu? Quando ele precisar sair da paróquia, seja para uma viagem, seja porque ficou doente, a paróquia anda, ela flui, porque ela gosta dele, mas não precisa dele. Ele a formou ao longo de 10, 15, 20 anos para que possa ser autônoma e trabalhar sozinha. Um bom coordenador, e vocês são excelentes coordenadores, Toninho e Edna, e sou muito grato, são aqueles que quando não estão, o santuário continua andando, porque não podem centralizar tudo em torno de si. Entenderam bem? Conhecimento é para ser partilhado. Tem gente que é tão carente que não conta nem onde fica, por exemplo, o missal. Esconde lá na terceira gaveta, para que quando ele ou ela falte, todo mundo diga, só ele e ela sabem. Um péssimo líder, porque não entendeu que um bom líder forma outros. E aí tem mais uma coisa, e a última. Você que é pai, você que é mãe, você está preparando o seu filho e sua filha para ser autônomo? O seu filho não sabe fritar um ovo, não sabe fazer um arroz, não sabe temperar uma carne, você está sendo um péssimo pai e uma péssima mãe. Porque um bom pai e uma boa mãe prepara seus filhos para o dia da sua ausência. Seja porque vai viajar, seja porque vai ficar internado, ou seja porque vai ser levado desta terra, e o seu filho e sua filha precisam saber andar. Esse é um bom líder e uma boa líder. Finalização. Como dizia Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando que os resultados sejam diferentes. É loucura. E um último pensamento. O que quer que seja que você não esteja mudando agora na tua vida, você já está escolhendo. Tudo aquilo que você decide não mudar, você já está escolhendo. Você está definindo que seja assim. Só não se esqueça que os mesmos caminhos vão te levar sempre para os mesmos lugares. Amém. Amém.